Então, como tratar isso tudo se o sujeito está siderado, se ele está dependente, se ele necessita daquilo para continuar vivendo? É um tipo de muleta, nós costumamos dizer. Quer dizer, como tratar um sujeito que está vivendo um gozo mortífero, um gozo pleno? Não é? Há um filme, Transpoint, que diz, na entrevista, o diretor deu uma frase interessante, ou no próprio filme está isso. Eu não me lembro muito bem, tem alguns 10 anos que eu assisti esse filme, eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, que vai dizer o seguinte: você imagina o orgasmo mais maravilhoso do mundo. Você multiplica esse orgasmo por 1000 e você nem mesmo chegará perto de um gozo que a heroína pode lhe oferecer, que uma droga pode lhe oferecer. Não é? Então, o que o sujeito que está dependente vai receber em troca, no sentido de buscar um tratamento? Primeiro, ele tem que querer se tratar. Nós não temos como tratá-lo, não é? Tratar por ele. Mas existe algum processo que o leve a querer? Há situações em que se torna necessário a internação, e não basta uma internação simples, uma internação com trabalhos multidisciplinares, inclusive com medicações, com tranquilizantes e com psicoterapias, etc. e tal. Mas o fundamental é de que maneira fazer esse sujeito querer ser tratado, se responsabilizar, querer se tratar, desejar uma vida nova, acreditar, ele poder acreditar que seja possível uma outra vida diferente daquela. Porque o sujeito, quando está numa dependência de álcool, cigarro ou drogas, ele não acredita numa outra possibilidade, numa contingência. Ele vive num mundo da ordem do necessário. É aquilo, ponto a ponto, e acabou. Ele não acredita numa outra possibilidade. Então, por exemplo, a psicanálise é um ótimo instrumento, mas a psicanálise, ela tem que levar o sujeito a poder se dizer querendo realizar uma mudança. E isso é muito difícil. Sim. Isso é muito difícil. Porque toda suposição de saber, todas as transferências de um sujeito dependente de droga, está na droga. A droga é a razão de viver. A droga é a coisa única para esse sujeito. Quer dizer, nós poderíamos dizer que o sujeito, quando está no auge de uma dependência, ele é a própria droga. Ele é aquele objeto que não pensa. Não pensa para não se implicar nas dores, no quão difícil é viver a vida. Então ele simplesmente se faz anestesiar a partir de um gozo mortífero, sempre de uma vizinhança com a morte. Ele não tem nada a perder na vida, não é? Quer dizer, e ainda mais ele tem os outros se preocupando por ele, ele próprio não se preocupa. Então, há vários patamares no nível do tratamento. Há clínicas que fazem privação do uso. Como é que é? Há clínicas que fazem a privação do uso da droga, monitorada. Isso é o primeiro passo, cortar, privar o sujeito, não é? E ele poder, então, acreditar numa possibilidade de viver a vida de uma forma diferente. Mas é muito difícil. As recaídas são muito intensas. E hoje o narcotráfico, ele tem uma inteligência, ele tem um pensar. Eu estou falando num sistema mais amplo, simbólico. Sim. Do narcotráfico. Sim. Quer dizer, durante muitos anos... Ele não quer perder clientes. O narcotráfico, a ele não interessava, nas organizações, colocar crack nas ruas. O crack é um resíduo da cocaína e que é uma mercadoria muito barata, não é? E, além de ser muito barata, ela tem uma capacidade de deterioração da pessoa, do sujeito, não é? Como nunca visto. O crack acaba, aniquila com o organismo, com o cérebro do sujeito. Quer dizer, então não interessa ao traficante alguém doente, alguém passando mal, internado ou morrendo. Ou uma mercadoria muito barata. Não estava nos planos do narcotráfico
não é, uma disseminação, não é, tão louca como está havendo em relação ao crack, porque é barato, não é? Acaba com o usuário, deteriora o usuário, não é? Então ele vai perder cliente, não há rapidamente. E de repente o crack, talvez algumas facções paralelas do próprio narcotráfico disseminaram o crack. E o crack ele tem essa capacidade de causar no sujeito um gozo momentâneo como nunca visto. E isso acaba com a vida do sujeito. Porque o sujeito, quando está doente, acredito que quando o sujeito busca a droga e se torna dependente, ele já está doente. Ele não está bem da cabeça, ele está em sofrimento. É isso que a sociedade ou os pais às vezes não veem. O sujeito está num sofrimento, e é por isso que ele se deixou levar pela droga. Né? E o crack tem essa capacidade de minimizar essa dor do sujeito com uma rapidez fabulosa, como ao mesmo tempo tem a capacidade de acabar com a vida dele. Então, por exemplo, a criação de novos e novos centros de atendimentos que está se organizando no Estado é uma coisa interessante, porque isso vai reativar uma memória de que existe a possibilidade do sujeito ser escutado. O Espírito Santo tem essa história de centros, de lugares onde o sujeito pode ser escutado, ele pode ser ouvido, ele pode falar, que é a única maneira, no estado grave, entram as medicações, para o sujeito suportar melhor. E depois entram os trabalhos com a psicoterapia, com a psicanálise, etc. e tal. Quer dizer, agora, é muito difícil. Eu já passei por situações das mais difíceis de tirar pacientes e mais pacientes de delegacias, porque quando cai numa delegacia, tudo pode acontecer ali dentro, e as pessoas saem, prometem que nunca mais vão usar, na semana seguinte, novamente está, não é? Aí vai internado, fica meses e meses internado, sai da clínica e começa a usar. Nós que estamos do lado de fora, não entendemos muito bem esse mecanismo. Como alguém, não é, está usando uma substância para lhe fazer tão mal assim? Do ponto de vista do sujeito implicado na patologia, esse é o bem dele. Quer dizer, quem está do lado de fora não vai entender nunca o que está se passando no universo da subjetividade desse sujeito doente que vai buscar, não é, uma substância para acalmar esse buraco que ele não suporta dentro dele, essa angústia que ele não suporta dentro dele. Nós não vamos entender, mas do ponto de vista dele, aquilo é o bem dele. Então, de que maneira nós vamos chegar para introduzir uma privação, um corte, e dizer, olha aqui, meu caro, existe outra possibilidade. Mas eu diria, conforme você falou para os pais, dizer, o que os pais devem fazer? Eu acredito que a melhor maneira é lidar com isso com tranquilidade. Não é? Quer dizer, isso nos faz sofrer, nos amargura, nos machuca. Você já pensou um pai e uma mãe com um filho dependente, um filho com problema de droga, se matando, se fazendo matar, matando a todos à sua volta, roubando, chegando às vezes a matar a pessoa para ter dinheiro para comprar droga? Não é? Já pensou como? E eu acredito que a melhor maneira é lidar com tranquilidade, não é? Com diálogo, e mostrar que a vida vai continuar, a família vai continuar. O sujeito vai ter a oportunidade para se tratar, para se cuidar, mas que há algumas coisas que existe um limite.